Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. A Prefeitura de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, informou que começou, nesta última segunda-feira, dia 31 de julho, a operação de ônibus 100% elétricos movidos a bateria na linha municipal número 20, Parque Imigrantes a Passo. No dia 22 de junho de 2023, o primeiro veículo foi apresentado à imprensa, como promessa para o início dos transportes de passageiros, cerca de um mês depois. Na ocasião, o prefeito Orlando Morando disse que a linha 20 é o primeiro passo para a ampliação da eletrificação nas linhas municipais, de forma gradativa. Morando também declarou que os custos de operação deste tipo de ônibus são menores, apesar de o preço de aquisição ser cerca de 3 vezes maior. Com isso, a estimativa é de tarifas menores quanto a relação do custo-benefício se equilibrar. A fabricante de tecnologia para ônibus elétricos, Eletra, de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, apresentou de forma oficial nesta segunda-feira, dia 31 de julho, detalhes do ônibus MID, o micrão de 10 metros de comprimento com tração elétrica. O veículo é indicado para linhas alimentadoras de subsistemas locais de médio ou baixo carregamento de passageiros que se integram com ônibus de maior capacidade de linhas estruturais ou troncais, ou com redes de trilhos, em especial metrô e trem. O chassi usa a base do Mercedes-Benz OF 1721L com suspensão a ar e piso alto. O modelo foi escolhido porque, segundo a empresa, a maior parte das linhas alimentadoras e locais é prestada em locais de tráfego mais severos, o que dificultaria a escolha de um modelo de piso baixo, como são as versões oferecidas pela fabricante para os veículos padrões com 12 metros de comprimento em diante, incluindo os de 3 eixos e os articulados. O segmento de ônibus menores com tração elétrica é um dos que possuem menor oferta de coletivos deste tipo, tanto é que ao proibir a compra pelas empresas de ônibus da capital paulista, a partir do dia 17 de outubro de 2022, de veículos a diesel, a gerenciadora do sistema SP-Trans deixou de fora a proibição dos micro-ônibus e os micrões, por até então haver poucas opções no mercado. No caso da capital paulista, cuja promessa do prefeito Ricardo Nunes é que rodem até o fim do ano que vem aproximadamente 2,6 mil ônibus elétricos, este do tipo micrão, é operado principalmente pelas empresas que surgiram de cooperativas de transportes, que atuam no chamado subsistema local de distribuição, por lei e por contrato com as empresas de ônibus até o fim de 2037. Nenhum ônibus municipal da capital paulista poderá emitir gás carbônico na operação. Apesar de São Paulo ser uma das principais clientes deste tipo de modelo de ônibus para linhas de média e pequena distância, a Eletra quer popularizar o coletivo elétrico destas dimensões em outros subsistemas de alimentos pelo país. Com carroceria a caio e motores e baterias WEG, o ônibus tem capacidade para 27 pessoas sentadas e 30 em pé, além de espaço para cadeira de rodas. A acessibilidade para pessoas com limitação de mobilidade se dá por meio de elevador na porta central. Apesar de ser um chassi de piso alto, não significa que o motor é na frente com troca de marchas, calor e barulho. É um ônibus elétrico com os demais, mas o chassi é de piso alto, por causa da maior parte das linhas atenderem áreas de difícil manobra, curvas fechadas, muitas lombadas, valetas, bastante esburacadas, panorama que integra as periférias nos centros urbanos. O modelo tem ar-condicionado e a autonomia das baterias fica entre 200 km e 250 km, com uma única carga dependendo da frequência e do tipo de operação. As baterias são de íon lítio-ferro-fosfato WEG LiFePO4. O peso bruto total do veículo é de 17 toneladas. O comprimento é de 10 metros, com largura de 2,53 metros e altura de 3,58 metros. A suspensão é pneumática, integral, a direção é hidráulica, com sistema de freio elétrico pneumático. A SMMU
Secretaria de Mobilidade Urbana de Porto Alegre, capital gaúcha, publicou no Diário Oficial desta segunda-feira o edital de chamamento público para o projeto piloto com ônibus elétricos. De acordo com a publicação, estão previstos testes e soluções inovadoras, análises e apresentação dos veículos. O chamamento ficará aberto por um ano e tem como foco os fabricantes de veículos elétricos que manifestem interesse em demonstrar sua tecnologia. O secretário de Mobilidade Urbana de Porto Alegre, Adão de Castro Júnior, destaca que a cidade optou por seguir a experiência de outra capital, a cidade de Curitiba, no Paraná. Ao longo de 2022, conhecemos modelos de eletrificação da frota de outras cidades do Brasil e depois da análise da nossa equipe técnica, optamos por seguir a experiência de Curitiba, ao abrir para que as fabricantes possam mostrar sua tecnologia, seguindo critérios pré-estabelecidos. Desta forma, damos o início para o processo de eletrificação da frota de Porto Alegre. A definição das linhas atendidas pelos ônibus elétricos será feito por equipes da SMMU e da EPTC, Empresa Pública de Transporte e Circulação. Os fabricantes deverão ter disponibilidade para o prazo de no mínimo 60 dias de testes de operação dos veículos. É desejável que o proponente apresente no plano de demonstração e realização de testes o período em que o veículo e o sistema de recarga estarão efetivamente disponíveis, explica o diretor-geral, a diretora-geral da SMMU, Maria Cristina Molina Ladeira. O edital com todas as informações está disponível no site da Secretaria de Mobilidade Urbana de Porto Alegre. As empresas que tiverem interesse em participar do projeto piloto têm até o dia 31 de julho de 2024 para entrar em contato, que deverá ser feito de maneira virtual. Nesta segunda-feira, dia 31 de julho, a Prefeitura de Ponta Grossa, no Paraná, apresentou o projeto em parceria com a Compagás e a Scania de um ônibus movido totalmente a gás natural. O veículo irá integrar a frota do transporte coletivo municipal e circular pela cidade pelos próximos 30 dias, e sua operação começou nesta última terça-feira, dia 1º de agosto. A ação faz parte do projeto de mobilidade urbana sustentável que está sendo desenvolvido nas principais cidades do Paraná, com o objetivo de reduzir a emissão de poluentes. O ônibus fabricado pela Scania e que participa do projeto é um modelo padrão K280 4x2, de 14 metros de comprimento e capacidade para 86 passageiros. O veículo é equipado com elevador para acessibilidade e tem espaço interno para cadeirantes. O motor é ciclo-Otto, movido 100% a gás e biometano, ou mistura dos gases. No veículo de testes foram instalados 8 cilindros de gás na lateral dianteira, o que dá ao ônibus 300 km de autonomia. O modelo não foi convertido do diesel para o gás e tem garantia de fábrica. Ponta Grossa é a quarta cidade a participar do projeto, coordenado pela Compagás e Scania. A primeira cidade a integrar o projeto foi a capital paranaense, Curitiba. Durante o mês de junho, a cidade de Londrina recebeu o veículo. O ônibus em demonstração vai atender diferentes linhas e vai passar pelas principais vias da cidade. O coletivo se juntará à frota da aviação Campos Gerais e vai operar de segunda a sábado entre os horários dos ônibus convencionais que atendem os terminais Nova Rússia, Uvaranas, Central e Oficinas. O CEO da Compagás, Rafael Lamastra Júnior, afirma que os primeiros testes realizados com o ônibus foi possível demonstrar a eficiência do veículo. Em Curitiba, a competitividade do GNV frente ao diesel foi maior, garantindo uma redução de custos de operação em cerca de 10%. Já a emissão de poluentes foi 20% menor. Ou seja, mais economia e sustentabilidade para o transporte urbano, explicou Lamastra. O gerente de vendas de soluções para a mobilidade da Scania Operações Comerciais Brasil, Celso Medonça, diz que os testes com ônibus movido a GNV mostram como é viável a transição para um sistema mais sustentável. Estamos comprovando com nossas demonstrações a viabilidade do ônibus a gás como solução para uma mobilidade mais sustentável. Precisamos de outras fontes de energia para não termos mais a matriz 100% diesel. Seguimos cumprindo a missão de liderar a transição para um sistema de transporte de passageiros mais sustentável, completa Medonça. A Flixbus Brasil, empresa de tecnologia em transporte rodoviário controlada pela provedora mundial de mobilidade Flix, anunciou uma grande promoção com passagem pelo valor promocional de R$ 19,99 para todos os destinos oferecidos pela empresa.
A promoção é válida para compras realizadas até o dia 6 de agosto ou de acordo com a disponibilidade dos bilhetes. As passagens estão em 48 cidades atendidas pela empresa, como Rio de Janeiro, São Paulo, Guarulhos, São José dos Campos, Paraty, Belo Horizonte, Uberlândia, Goiânia, Brasília, Curitiba, Florianópolis e Balneário Camboriú. Para participar da promoção, os usuários devem comprar as passagens entre os dias 1 e 6 de agosto para viajar até o dia 31 do mês. A ação promocional é uma grande oportunidade para quem não viajou na alta temporada para visitar a família, amigos ou conhecer novos lugares por apenas R$ 19,99 por trecho, explica Edson Lopes, diretor-geral da Flixbus no Brasil. Temos o compromisso de garantir ao maior número de pessoas o acesso a um transporte rodoviário regular, de qualidade, seguro e com preços justos. Complemento executivo. O preço promocional é válido para viagens a serem realizadas durante o mês de agosto, incluindo finais de semana e feriados, com quantidade de bilhetes disponíveis limitada. Os interessados poderão adquirir seus bilhetes pelo site ou aplicativo da Flixbus. Não será necessário o uso de cupons de desconto, uma vez que os valores promocionais serão aplicados diretamente na exibição da tela de compra. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. O motorista de ônibus que acabou incendiado no último dia 18, Silvano da Silva, de 48 anos, morreu na madrugada deste último domingo, dia 30 de julho. O rodoviário seguia internado há 11 dias no hospital de emergência e trauma, com 50% do corpo queimado. O profissional do transporte estava em estado grave na unidade de terapia intensiva, na UTI, com 50% do corpo queimado. O Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de João Pessoa emitiu nota de pesa pela morte do motorista. A entidade afirma lamentar com grande peso o falecimento do motorista Silvano Silva. O governo da Paraíba afirma que uma força-tarefa da polícia prendeu um homem que seguia com um veículo utilizado no crime. O homem de 44 anos, um motorista de transporte alternativo, acabou abordado no bairro Mutirão, na cidade de Baiuíx, na região metropolitana da capital da Paraíba. Conduzido para esclarecimentos, confirmou-se que o preso é o proprietário do carro, tendo sido encontrado no interior deste um galão com forte cheiro de combustível, o que vinculou ainda mais o carro ao fato. Um ciclista morreu na noite desta última quinta-feira, dia 27 de julho, em um acidente envolvendo um ônibus do sistema municipal da capital. A ocorrência foi na rua Paranhos 330, com a avenida Valdemar Carlos Pereira, na Vila Talarico, região da Vila Matilde, zona leste, por volta das 10h10 da noite. A morte foi constatada no local. O ônibus de prefixo 47069 da empresa Pêssego Transportes fazia linha 342C/10 Jardim Marília Penha. Por causa do acidente, durante a madrugada até a conclusão da perícia no local, as linhas 342C/10, 403A/10 da CPTM José Bonifácio, Terminal Penha, e 3731/10 Shopping Aracanduva, Metrô 6, Matilde, foram desviadas até as 4h25 da manhã da sexta-feira, quando a via foi liberada. A SP Trans informou em nota que apura os casos e que a Pêssego Transportes foi orientada a prestar atendimento à família da vítima. Na manhã desta terça-feira, dia 1º de agosto, um ônibus da aviação Grajaú colidiu com um poste em um cruzamento da Avenida Nossa Senhora do Sabará com a Avenida Washington Luiz, na zona sul de São Paulo. O coletivo de prefixo 61440 atendia a linha 695H/10 Jardim Erplim, Terminal Santo Amaro. Segundo a SP Trans, o acidente ocorreu por volta das 10 da manhã e o ônibus já foi retirado do local. O motorista de um caminhão do tipo betoneira perdeu o controle do veículo e bateu na traseira e lateral de um ônibus municipal da capital paulista na manhã desta terça-feira, dia 1º de agosto. O coletivo atingido, da empresa Express Transportes Urbano, de prefixo 48697, fazia linha 407G10, Jardim Nova Vitória, Metrô Carrão. O acidente ocorreu nas proximidades do número 4000 da Avenida Aricanduva, na zona leste de São Paulo. Ao menos 5 pessoas se feriram, de acordo com as primeiras informações, mas não correm risco. As causas do acidente serão apuradas. A via teve de ser parcialmente bloqueada.
A lateral do coletivo e cabine do caminhão ficaram totalmente destruídas. Um trolebus, um ônibus seletivo e um carro bateram no início da manhã desta sexta-feira, dia 28 de julho, no cruzamento da Avenida Antônio Piranga com a Rua Ourense, na região central de Diadema, no ABC Paulista. Por causa da colisão, o corredor metropolitano ABD foi interditado nas proximidades da parada Ourense, causando transtorno aos demais passageiros, principalmente dos trolebus, que por causa da rede aérea elétrica não podiam desviar. O colaborador do site Albert Medeiros firmou o momento em que um dos ônibus estava sendo removido. Não há informações ainda sobre feridos com gravidade. Os bombeiros afirmaram que não foram chamados para a ocorrência. O SAMU atendeu a 4 pessoas. As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas. A MTU, responsável pelo gerenciamento do corredor metropolitano ABD, e a empresa Nex Mobilidade, dona do trolebus e do coletivo, foram procuradas pelo site Diário do Transporte. Por volta de 8 horas da manhã, o corredor foi liberado. De acordo com a MTU, em nota, o acidente ocorreu por volta de 6h30 da manhã. Uma forte colisão envolvendo um veículo de passeio e um ônibus rodoviário da empresa São Judas deixou um homem gravemente ferido na manhã desta segunda-feira, na rodovia MG 129, conhecida como a Estrada Real. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, o homem que conduzia o carro ficou preso às ferragens, apresentando ferimentos graves. Um médico que passava pelo local acabou prestando atendimento ao ferido, que apresentou fratura exposta e laceração no braço esquerdo. A vítima também teve uma fratura na perna esquerda e acabou encaminhado para o Hospital e Maternidade São José. A Polícia Militar também esteve no local. A causa do acidente é desconhecida, como informam as autoridades. Uma colisão envolvendo um carro de passeio e um ônibus biarticulado na tarde deste último domingo deixou um homem ferido na linha verde em Curitiba, como informa a prefeitura da cidade. Por conta do acidente, o trânsito na região do terminal Pinheirinho acabou sendo impactado para o atendimento ao motorista do carro. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Paraná, o ônibus operava na linha Pinheirinho Carlos Gomes e seguia deixando o terminal. Segundo informações preliminares, o condutor do carro teria furado o sinal vermelho e seguia em alta velocidade quando bateu no ônibus. O motorista do veículo de passeio acabou preso às ferragens e teve lesões graves em um braço esquerdo. O mesmo precisou ser encaminhado para o Hospital Cajuru. Agentes do SAMU acabaram acionados para a ocorrência no local do acidente. Alguns passageiros que estavam no ônibus sofreram ferimentos leves. Cerca de 5 pessoas foram atendidas no local. Com o acidente, uma faixa da linha verde, no sentido sul, ficou bloqueada para o trânsito. No local, outros ônibus precisaram ficar parados na canaleta porque não conseguiram acessar o terminal. Um ônibus da linha 307B Sapucaias Metrô acabou destruído após bandidos invadirem o coletivo e atear fogo na noite desta última segunda-feira na Via Expressa em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Inicialmente, havia a informação de que houve um assalto aos passageiros do coletivo, que acabou descartada a notícia. De acordo com o portal Blox, o motorista do ônibus informa, ao parar em um ponto no bairro Parque São João, 3 homens invadiram o coletivo. Os marginais determinaram que todos embarcassem em seguida. Usando galões com combustível, atearam fogo no veículo. Agentes do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais acabaram acionados para o local da ocorrência e conseguiram controlar as chamas. O ônibus ficou totalmente destruído e, apesar do susto, não houveram feridos. Até o início da manhã desta terça-feira, a Polícia Militar ainda não prendeu os bandidos. Um ônibus rodoviário da Aviação Cidade Sol acabou perdendo o controle na manhã desta última segunda-feira e quase tombou na rodovia estadual BA-120. O acidente ocorreu entre o distrito de Algodão e o centro da cidade de Ibirataia, no interior da Bahia, deixando os passageiros assustados. Alguns dos passageiros informaram que o motorista perdeu o controle em uma curva das proximidades da fazenda Cantagalo. O coletivo atravessou a pista contrária e parou fora da pista e quase tomba. Apesar do susto, não houveram feridos. As agências da empresa de ônibus na cidade de Ibirataia e Ipiaú não atenderam as ligações. Um ônibus urbano acabou colidindo contra um poste
na manhã desta última terça-feira, na Avenida Milão, e por pouco não atingiu uma mulher que passava pelo local. O coletivo se aproximava do ponto e bate e derruba a estrutura. Uma mulher que caminhava na calçada por fim acaba não atingida. A prefeitura de Goiânia ainda não se manifestou sobre o incidente. A linha em que o ônibus operava acabou não informada. Mais um lado aponta indícios de que o incêndio que destruiu no dia 9 de maio de 2023 cerca de 70 ônibus das empresas Cascatinha e Petroita em Petrópolis pode ter sido criminoso. Nesta quinta-feira, dia 27 de julho, a prefeitura informou que recebeu o parecer dos bombeiros. Segundo o documento, elaborado por 2 peritos no Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, não se pode ser descartadas hipóteses de múltiplos focos de origem. Os peritos prosseguem dizendo que não se pode ser descartada a hipótese de causa pessoal e não pode ser descartadas as hipóteses de ação pessoal direta e ação pessoal indireta. No dia 21 de junho, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes divulgou um laudo elaborado por peritos contratados que mostrou também que há indícios de a ação ter sido proposital. Para chegar à conclusão, o perito Alexandre Luiz Belchior dos Santos levou em consideração 3 fatores: elevada carga do incêndio, a proximidade entre os ônibus e principalmente a obstrução da tampa de acesso ao estacionamento. O incêndio ocorreu no dia 9 de maio de 2023, dentro da garagem na rua Coronel Veiga, no bairro Coronel Veiga. Na ocasião, o sindicato, que representa as viações, já havia declarado que o incêndio poderia ter sido criminoso. O laudo da Polícia Civil ainda não foi investigado. A ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, responsável pelo gerenciamento de ônibus de linhas de ônibus interestaduais no Brasil, ainda não liberou o quadro tarifário do serviço Afonso Cláudio no Espírito Santo a São Paulo, que será retomado pela empresa Nova Suzantur Itapemirim. Com isso, a previsão do início dos trabalhos que tinham sido anunciada para esta terça-feira, dia 1º de agosto, será adiada. A empresa informou que aguarda a agência federal e garantiu que a linha será retomada, já que o restabelecimento das operações é previsto em decisão judicial que não pode ser revista administrativamente. Além disso, a companhia disse que há previsão de quantidade de ônibus suficiente para a retomada das 3 linhas anunciadas para este mês de agosto e para as 5 linhas para setembro. Quanto às demais datas programadas para agosto, de acordo com a Nova Itapemirim Suzantur, não há previsão de mudanças, mas tudo depende da liberação do quadro tarifário. Atualmente, após a liberação, as vendas de passagens começam para o início das operações em 72 horas. E antes de finalizar, uma última notícia também sobre a Itapemirim. Enquanto a Nova Itapemirim Suzantur opera por meio de arrendamento judicial as linhas que eram prestadas pelas empresas de viação Itapemirim e Caiçara, os procedimentos para o leilão da marca, bens imóveis e operação em ônibus avançam. O site Diário do Transporte teve acesso à decisão do juiz João de Oliveira Rodrigues Filho, da Primeira Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo, publicada nesta última terça-feira. No despacho, o magistrado encaminha para conhecimento dos credores do Grupo Itapemirim e posicionamento do MP propostas da administradora judicial SM Partners para o leilão que vai definir quem definitivamente vai ficar com a Itapemirim, que entre os anos 1980 e 1990 foi a maior empresa de ônibus rodoviários da América Latina. Apesar de as operações em arrendamento terem começado na prática no dia 4 de março desse ano, com a linha São Paulo a Curitiba, a decisão que permitiu o modelo foi em 22 de setembro de 2022. Pelos termos, o arrendamento dura 1 ano e, se a justiça entender que está sendo vantajoso aos credores, pode ser renovado por mais 1. Mas pela complexidade que foi a falência do Grupo Itapemirim, a quantidade de credores e pelos bens estarem muito dispersos e em estado de conservação ruim, principalmente os ônibus, é necessário que desde já os procedimentos de leilão avancem. A administração fez, entre outras, 3 propostas que foi encaminhada,
A manifestação do Ministério Público e ciência dos credores, que também podem apresentar argumentação. Propôs que a venda do Grupo Itapemirim deve ser em bloco único, em forma de unidade produtiva isolada, que a venda seja em empresas com experiência no setor de transportes e prazo de 90 dias para avaliação atualizada dos bens para precificar a UPI. Então essas foram as últimas notícias, informações e ocorrências do mundo rodoviário. Não se esqueçam que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima.